E não dá para ganhar todas. E, infelizmente, essa daí vai ser uma que não tem o que fazer. É igual o negócio do substituir ministro. Que não adianta a gente gastar energia com o negócio de tirar ministro, porque não vai tirar. Se o Senado, na melhor das hipóteses do mundo, vota um impeachment do ministro, no outro dia, os ministros vão dizer que foi ilegal e vão anular o processo. Então, o que a gente pode fazer neste processo? É ver o seguinte, aqui em Unai, quantas zonas eleitorais tem? Quantas sessões tem? Então, pega, por exemplo, um sindicato rural, uma ProSoja, um clube de tiro, chama todo mundo e fala assim, ó, Zezinho, você vai cuidar da zona tal. No final, você vai pedir o relatório lá, esqueci o nome daquele trem. O boletim da urna. O Guinho, você vai assim, por quê? Isso aí dificulta. Resolve? Resolver não resolve, mas dificulta. Tem algumas batalhas que, do jeito que está a configuração hoje, nós não vamos ganhar. A verdade é o seguinte, eles instrumentalizaram, do segundo escalão para baixo, tudo. Instrumentalizaram o judiciário, instrumentalizaram algumas forças policiais, instrumentalizaram alguns órgãos ligados à educação, quase todos. Eu vou falar para você, dos órgãos de pesquisa no Brasil, que só vem Embrapa, e ainda assim lá dentro tem um ou outro esquisito. Você sabe do que eu estou falando. Uns 90%. Não vou pôr porcentagem, mas tem um povo lá esquisito. Então, a gente tem que concentrar naquilo que dá para fazer. O voto impresso foi uma batalha perdida. Foi uma articulação que não foi conduzida do jeito que melhor. Enfim, eu fico muito com o meu quintal. Qual que é a minha obrigação? É cuidar da onde minha mão alcança. Essas grandes batalhas que competem ao presidente, ao ministro, ao senador, não adianta eu perder noite de sono com isso, porque eu vou me desgastar, vou me expor e não vai gerar resultado. E, infelizmente, o voto impresso é uma coisa que nós perdemos. Nós perdemos. E não tem muito que possa ser feito em relação a isso. É tentar evitar o mal do jeito que dá. Assim como outras coisas. Por exemplo, a aprovação do Estatuto de Desarmamento em 2003, nós perdemos. Nós ganhamos em 2005 no referendo, mas até hoje ninguém aplicou. Então nós perdemos. Como que a gente faz? O que eu posso fazer? Eu posso me levantar, entrar com uma ação pela inconstitucionalidade do Estatuto de Desarmamento? Posso, mas eu vou perder de novo. E vai ficar pior. Porque quem vai julgar foi gente que foi colocada lá para fazer isso, para dar na minha cabeça. Então, a minha preocupação é construir uma base cultural para mudar isso. E a situação do armamento no Brasil é tão grave que eu vou dar uma notícia para vocês. Vocês sabiam que todas as armas que vocês têm não são de vocês? Vocês têm a mera detenção do objeto, vocês não têm a propriedade. Por isso que quando o Lula vai lá e fala, eu vou pedir que vocês exigir a devolução, ele tecnicamente está correto, porque pertence ao Estado, nós temos a mera posse. Então o pessoal está brigando por causa de porte de arma, por exemplo, eu vou fazer um paralelo, quando na verdade nós não temos nem a propriedade. Então se a gente sair do primeiro mandato do Bolsonaro com a propriedade da arma de fogo e assegurando a manutenção dos calibres, está lindo, porque a restrição de calibres no Brasil foi instituída por Getúlio Vargas no pós-revolução de 32 para subjugar as polícias e os cidadãos. Essa é a função da restrição de calibre. Então se eu assegurar calibre e propriedade de arma, já está muito bom. Aí nós vamos brigar pelo porte no outro mandato. É a mesma coisa em relação a isso. Para a gente poder começar a tratar dessas questões estruturais, como alterações constitucionais relevantes, pautas ideológicas, defesas mais firmes em relação às coisas, nós precisamos de um STF que pelo menos seja empate. E como que nós vamos conseguir isso? Bom, se reeleger o homem, ele põe mais 2 depois. Se a gente botar o sucessor dele, lá na frente ele põe mais 1, mais 2. Infelizmente é o processo. E aí sim a gente vai poder tratar disso. O que acontece? Constitucionalmente, o escrutínio deve ser dado a cada voto o mesmo valor. Ou seja, eu tenho o direito de saber que meu voto foi computado, foi contado e foi auditado. No Brasil, o voto é secreto, mas a apuração não pode ser secreta. A apuração tem que ser pública e que permita
Ah, mas no papel tinha, podia ter fraude. Podia, mas se vocês vão lembrar, eu votei no papel, então vocês também votaram no papel, que tinha aquele galpãozão, aquela quadra poliesportiva, um monte de mesinha e fiscal de tudo quanto era partido em roda para ver como é que estava o trem. Então, nós não temos isso mais, nós não temos como ajudar. Mas isso é uma briga que não adianta mais. Nós perdemos essa daí. Então, concentrar energia naquilo que dá para mudar, naquilo que dá para fazer diferente. Não sei se eu me fiz entender. Porque se a gente continuar malhando em ferro frio, a única coisa que nós vamos conseguir é sair preso daqui, porque falou um assunto que é proibido, porque na estrutura jurídica do Brasil hoje é proibido falar de algumas coisas, então você vai preso, você tem as contas bloqueadas, porque você falou. O negócio que ainda dá para lutar, o passaporte sanitário é uma coisa que ainda dá para lutar. Agora, a existência da vacina não dá mais. Ela existe, acabou, nós perdemos também. É frustrante perder quase todas? Mas a gente vem de uma realidade em que nós permitimos por 4 décadas que só eles jogassem. Então eles vêm semeando tiririca, vêm semeando corda de viola, vêm semeando só desgraça. Nós não vamos limpar de um dia para o outro. É igual, eu não sei como é que é o solo aqui, mas lá no Mato Grosso do Sul, boa parte é terra mista, em alguns lugares tem umas lajezinhas, uns pedregulhos. Tem fazenda lá que está com lavoura faz 20 anos, 30 anos, e vira e mexe, você tem que juntar com a mão um pedrisco que bate na plantadeira e desregula. Então, no Brasil é a mesma coisa, nós vamos ter que juntar com a mão uma hora. Mas, por enquanto, nós estamos com pedra desse tamanho no meio da rua do trem e fazer o quê? Nós não temos força para tirar. Então, nós temos que concentrar em semear em volta, em trabalhar o entorno, até a gente ter força suficiente para poder mexer nessas pautas mais críticas. Porque hoje, no Brasil, não se trata de mexer ou não, se trata de ser proibido tocar nesse assunto. Se você falar isso aí com relevância nacional, você vai preso. Se eventualmente o senhor ficar famoso no Brasil por tratar dessa pauta, e o Brasil inteiro te conhecer, o senhor vira uma liderança, o senhor vai preso, porque o senhor falou de um assunto que é proibido falar hoje no Brasil. É triste? Mas nós deixamos chegar nesse ponto. Bom, tem mais algum assunto importante, relevante? Alcido, você quer se pronunciar, por favor? Eu só queria reforçar um ponto que procurei já comentar na minha fala. Acho que além das questões tecnológicas, né, a gente tem, o agro tem muitas possibilidades, a gente tem, do ponto de vista de tecnologia, tem muita coisa que nós dependemos de tecnologia externa, tem tecnologia que nós temos aqui dentro, e essa questão da união entre os produtores. Produtores unidos conseguem fazer muito mais do que cada um fazendo as coisas por si. O concorrente do produtor não é o seu vizinho. O concorrente costuma, o inimigo, o vizinho é um aliado. Ele deve ser visto como um aliado e nunca como um adversário, um inimigo. Então, você tem algum adversário, ele vai estar, às vezes, do outro lado da fronteira, ele está em outro mercado, ele está disputando o mesmo mercado. Esse é um adversário. Inimigo nem deve ser visto como inimigo, é um adversário, talvez um player, né, que está disputando aquele mercado. Então, a união, ela é fundamental. Então, é só isso que eu gostaria de deixar como mensagem final. E desejar sucesso a todos e agradecer aí o convite e a oportunidade para estar aqui. Obrigado. Polon. Bom, agradecer também. Eu sempre fico muito à vontade nesse ambiente. São 2 coisas que fazem parte da minha formação, que é o tiro, a caça e a produção rural. Tomo cuidado para não me empolgar demais, porque hoje em dia, se você falar aquilo que você pensa, você vai preso. Mas não pense que isso é derrotismo, não. Isso é estratégia. A gente tem que fazer aquilo que vai dar resultado. Não adianta malhar em ferro frio, é unificar. E o mesmo que ele falou para o rural, eu falo para os clubes. Não pense que uma loja nova é seu concorrente, que um clube novo é seu concorrente. Nós temos no Brasil um déficit de pelo menos 60 milhões de pessoas que querem ter a sua primeira arma de fogo, e não tem. Então tem espaço no Brasil para todo mundo. Se a gente parar de brigar entre si, eu não sei qual que é a realidade daqui, porque eu não tive aqui de dia visitando o clube, mas todos os estados do Brasil têm rixa, entre clube, entre loja, entre despachante, entre instrutor de tiro.
Se a gente superar isso aí, a gente vence. Porque hoje a gente está refém de um monopólio da indústria, a gente está refém de um sistema legislativo que tudo que acontece ferra a gente está refém das estruturas governamentais, seja no SIGMA ou seja no SINARM, que mesmo mudando a lei eles não cumprem. Enquanto a gente ficar brigando aqui embaixo, a gente vai continuar tomando na cabeça. Então, se a gente entender que o clube do lado, ele não é meu concorrente, ele é meu aliado, que a loja que abriu não é meu concorrente, meu aliado, que o Zé que era, sei lá, vendia leite, agora é despachante de arma, é meu aliado, a gente vai multiplicar isso aí. Porque hoje são 500 mil de atiradores. O dia que a gente tiver 2 milhões, aí a gente começa a engrossar o caldo. O dia que a gente tiver 400 milhões, igual tem nos Estados Unidos, aí a conversa sobe de tom mais um pouquinho. Nossa missão é chegar lá. E para que isso aconteça, eu preciso que todos vocês caminhem juntos. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês. Excelente. Só passar a informação que eu tive hoje aqui do Léo, importantíssima. O estado de Minas foi o estado que mais comprou armas e foi o estado que tem a maior segurança hoje no Brasil. Tá? Então, parabéns para os mineiros que comem quietinho pelas beiradas e já tomaram frente nesse processo. Eu acho que nós estamos no caminho certo, né, Polon? São só 2 anos e meio e a gente tem que começar. Esse negócio de falar, conversar e não agir, não tomar atitude, a coisa não acontece. O campo produz porque ele planta semente, mas antes ele preparou a terra. Então, nós temos que preparar o terreno para a gente avançar, mas de forma inteligente, estratégica, planejada, igual vocês planejam para plantar já, mas com a cultura que todos têm. E quero agradecer muito a abertura da cidade de Unai, o povo daqui, o pessoal do Clube do Tiro, ao Ian, família de Juto, que nos recebeu aqui, e que estivemos juntos lá no 7 de setembro, lutando pelo Brasil. Eu acho que esse é o caminho, a ProSoja também nos apoiando aqui. Eu fiquei indignado com o que aconteceu na ProSoja de Brasília, isso me fez com que a gente tivesse a coragem e a vontade de vir para cá e dar o início aqui. Fico feliz, Fábio, com a sua presença, quebrando paradigma que a gente encontra o tempo todo, sem vaidade alguma. Percebi aqui a simplicidade do senhor, assim como eu tenho a maior admiração pelo senhor Antônio Galvão. Uma pessoa íntegra, extremamente trabalhadeira e que também sofreu as mesmas ameaças que o Polon ou eu vem sofrendo em acreditar que a gente pode ter um país livre, né? Então, a palavra é liberdade, a palavra é vamos lutar pelo que é nosso, que é a nossa nação. Tá? Obrigado por tudo, muito obrigado mesmo, e estamos juntos. Eu acho que a palavra é essa. Independente de cor, raça, etnia, o que o Polon falou é fundamental. Vamos nos unir. Um abraço, obrigado. Nós que agradecemos a presença de todos, e claro, do senhor Marcos Polon, do senhor Alcido Elenor, também do senhor André, muito obrigado pela presença, claro, do senhor Fábio Meirelles, que também nos prestigiou nessa noite, claro, todos vocês convidados, muito obrigado pela presença no nosso primeiro Fórum de Segurança Alimentar e Proteção Rural. Muito obrigada a todos, também obrigada a vocês, fiquem à vontade. Sim, claro. Nós agradecemos a Érica, da Érica Cerimonial, o CAE Filmes também, que participou conosco hoje, a Donai Som, Dudu também, que esteve conosco hoje. Muito obrigada a todos. Pessoal, lembrando que ao fundo também nós temos ali que Deus continue te abençoando mais e mais. Parabéns por essa carreira brilhante. Você já é sucesso Brasil todo. É um menino de ouro, viu? Parabéns mesmo. Tá certo. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado de coração pela participação de vocês comigo. Obrigado você pelo convite, rapaz. Que isso, muito obrigado.